Boa noite. Tá no ar mais um Sextou com Anne Anjos. Começou o programa que te informa, te inspira e faz com que o seu fim de semana comece com tudo. Hoje, a nossa convidada especial vai falar sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E tenho o maior prazer em apresentar para vocês nossa convidada de hoje, doutora Fernanda Maciel. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa noite, muito obrigada, Anne. Estou muito agraciada pelo convite e muito contente, né, em fazer parte desse momento com você, que, na verdade, é uma experiência nova. Espero que seja muito proveitosa para a gente e para todos que assistirem a seu programa. Com certeza, Fê. Não somente para mim, mas para os de casa. Eu tenho certeza que essa entrevista de hoje vai trazer muita informação para a gente, para a nossa equipe, para você de casa. Então fique coladinho, porque essa entrevista promete muita coisa valiosa para vocês. E para começar, conta para o pessoal daí de casa quem é Fernanda Maciel. Eu me chamo Fernanda Beatriz Melo Maciel, sou macaubense, atualmente estou com 27 anos. Sou, assim, resumindo, agora, né, filha, né, tento cumprir meu papel inicialmente como mulher, filha. Sou uma sonhadora, acredito, assim como muitas mulheres, corre atrás dos seus propósitos, dos seus objetivos, amiga, e inicialmente uma coisa que me move muito é a minha fé e a minha solidariedade. Então isso eu acho que resume um pouco de quem eu sou e é um pouco do que eu tento passar, né, para as pessoas com quem eu encontro nessa minha jornada de vida e de trabalho. Eu, como paciente, sou prova viva. Eu vou trazer esse relato para vocês aqui. Eu até já comentei com ela que eu sou admiradora do trabalho dela, porque não só como profissional, mas acima de tudo, ela consegue colocar a humanidade acima da profissão dela. O que falta muito hoje em dia, tá? Principalmente os profissionais da área da saúde, se tratando de médico. Porque a maioria desses profissionais buscam a profissão justamente por status e não por amor. E doutora Fernanda, ela se entrega, ela se dedica. Eu nunca tive um atendimento tão humano, tão atencioso, tão cuidadoso quanto eu tive com ela nas minhas idas recorrentes à UPA, né? É uma excelente profissional, eu tenho uma admiração absurda. Espero que vocês não precisem, né, ter que ir à UPA, mas se tiver que acontecer essa ocasião, que Deus proporcione vocês serem atendidas por ela, para vocês conhecerem o quão profissional e humana essa mulher é. E eu tenho certeza que vocês vão amar essa entrevista. E para começar, Nanda, conta pra gente como você escolheu essa profissão, ou foi a profissão que te escolheu? Esse é o grande dilema, né? Ver onde a gente se encontra na profissão. Durante a infância, né, fui criada ali, para quem conhece meus pais, eu sou filha de João e de Solange. Meus pais são comerciantes, cresci na Rua da Feira, eu brinco com todo mundo. E assim, o primeiro contato com gente, aprender a lidar com gente, você aprende convivendo com elas. Então você aprende a ouvir, você aprende a respeitar, você aprende a entender quais são as queixas e o que cada pessoa precisa ali naquele cenário quando você começa a conviver com muita gente. Então, convivendo com muita gente, convivendo com o trabalho dos meus pais, eu acredito que isso foi um pontapé para que eu imaginasse trabalhar com pessoas, não necessariamente a medicina. A medicina em si, eu acho que foi um encontro, né? Ela foi me encontrando. Na escola, na época, eu lembro, querendo ou não, medicina era uma formação que ainda tem um peso social, então acaba sendo um desafio intelectual. As pessoas falam assim, não, você é inteligente, então você vai passar em medicina, né? Talvez isso pode ter sido incorporado também na minha mente, mas eu me encontrei quando eu descobri que eu precisava fazer aquilo. Então, demorou, para quem me conhece, foi um percurso um pouco longo, da formação escolar até chegar em medicina. Fiz cursinho para vestibular, fiz uma outra graduação, então foram 10 anos, por isso que eu falo, foi um caminho de persistência também. Tinha que ser na faculdade pública, então eu acho que eu fui encontrada assim como eu encontrei a medicina, né? E que bom que a medicina te encontrou e vocês se encontraram. Teve esse encontro especial porque a profissional que você é fruto da sua dedicação, é fruto desses 10 anos aí, né? Que você teve esse trajeto difícil de se encontrar, de recomeçar na realidade, né? Porque você comentou aí que você já tinha tido uma outra graduação. Qual foi a área, doutora Fernanda, que você fez? Vou contar para o pessoal entender um pouco do meu trajeto, né? Até chegar. Eu me formei aqui em Macaúbas, eu sou procedente de escola pública, eu acho muito importante isso. Todos os lugares que eu chego, eu falo,
até para motivar quem hoje está, né, na escola pública. Eu estudei no Colégio Municipal Selma Nunes, o infantil, o Colégio Municipal Selma Nunes, o outro municipal ali no Bela Vista. Estudei no Colégio José Batista, e no José Batista que foi incrementando essa questão do vestibular na gente. Fiz trainee durante todo o meu ensino médio para medicina, então fazia todos os vestibulares, porque já tinha isso na cabeça. Não consegui passar de início, conversei com meus pais sobre a possibilidade deles esperarem, né? Porque na época a medicina requeria muito dinheiro também, então não optei por fazer faculdade pública. E aí fiz um ano de cursinho no Ático Vilas Boas, da Mota, e logo depois ingressei no bacharelato interdisciplinar em saúde na UFBA de Salvador. Eu sou formada pela UFBA agora, né? Tanto no bacharel quanto na graduação de medicina. Então, o bacharelato interdisciplinar em saúde, de certo modo, preparou o campo até para que eu enxergasse a medicina da forma como eu enxergo hoje. Então, não é aquela medicina patologista, não é aquela medicina que é centrada na doença. Então, eu sempre tenho isso de enxergar antes da pessoa que chega lá na porta com uma queixa, enxergar quem é aquela pessoa, por que ela está ali, qual é a história que ela carrega. Então, o bacharelado foi muito importante na minha formação por isso. Me preparou como pessoa para que eu fosse uma... Igual eu costumo queixar, uma pessoa que eu sou guiada pelos meus princípios antes de ser guiada pela medicina em si, sabe? Então, isso torna de mim satisfeita com o que eu faço. Satisfeita e uma profissional diferenciada, né? Porque foi o que eu falei desde o início. É raro você ver um profissional da área da saúde, um médico, ter essa humanidade tão aguçada, sentir a dor do outro, porque assim, o paciente quando procura um pronto atendimento, ela já vem carregada de dores, não só físicas, mas emocionais. E quando o médico tem essa delicadeza, essa sutilidade de conseguir enxergar além da dor física e consegue atingir a cura emocional, o paciente sai dali radiante, porque o mínimo, às vezes, que o paciente espera é só 10, 15, 20 minutos de atenção do profissional, apenas de ouvir. E, como eu falei, eu fui prova disso, porque, assim, eu cheguei numa situação que eu estava uma dor crônica, e além da dor que eu estava sentindo física, o meu emocional também estava muito mexido, porque, assim, recorrente por várias vezes, tá indo até a UPA para poder ter um atendimento e sair de lá não só com a cura física, mas a cura emocional, você conseguiu entregar isso. Eu saí de lá acolhida, saí de lá me sentindo bem, não somente fisicamente, mas o meu emocional, por eu ter sido escutada, por eu ter sido acolhida, por eu ter sido ouvida, ter sido, né, abraçada de certa forma. E hoje, o paciente precisa disso, essa humanidade tão aguçada que você tem. Esse amor que você realmente mostra, que você está na área, não por status, mas sim por amor à profissão. E, assim, tem poucos profissionais e você aqui, eu posso dizer que aqui em Macaúbas você é a única. Você está fazendo a diferença. Eu tenho certeza que não somente eu, como fui atendida por você, tenho certeza que outras pessoas já devem ter te dado esse feedback aos seus pais, porque a profissional que você é mostra um ser humano maravilhoso e um coração incrível que você tem. Obrigada. E aproveitando... Eu fico emocionada. Eu sinto essa emoção daqui porque ter um profissional assim como você são poucos, são raros. E que Deus continue te usando na profissão. Amém. Porque você tá, Fê. Amém. Você tá no caminho certo, a medicina te escolheu. Deus te deu esse dom. Além de trazer a cura física, trazer a cura emocional. Que é o que hoje em dia, a nossa sociedade, as pessoas precisam desse acolhimento. E você é absurdamente maravilhosa. Oh, meu Deus. Eu agradeço muito a Deus por eu ter sido tão agraciada, ter sido tão privilegiada de ter sido atendida por você. E que isso sirva também para os outros profissionais que estão ingressando, que trabalham na área da saúde, que dê, nem que for o mínimo de 5 minutos de atenção para o paciente. Porque a gente sai de lá, a cura que a gente precisa não é nem tanto física, é aqui, ó. E você entregou o seu melhor. Eu tenho certeza que essa é a sua missão e que você vai continuar entregando. Eu vou pedir pra gente os comerciais, porque a emoção que tá bem aflorada, já já a gente volta, viu?
E voltamos a mais um bloco do Sextou com Anne Anjos. E agora eu vou perguntar para a doutora Fernanda qual foi o maior desafio que você enfrentou durante esse período da sua profissão? Anne, foram vários, né? Assim, a formação em si, eu acho que qualquer graduação, você está diante de uma nova realidade, enfrentando os desafios, por exemplo, de quem sai daqui do interior para lidar com outra cultura, lidar com pessoas que não são do seu ciclo social, desenvolver novas amizades e não se perder dentro disso, eu acho que foi um dos maiores desafios para mim. Sobretudo, dentro da faculdade, assim como eu venho dito, né? Eu sempre fui uma menina que leu muito, que tinha os meus princípios, né? De família, de tudo. Então, eu tentei manter isso ao longo da faculdade. Querendo ou não, você muda, né? Esteticamente, você desenvolve uma nova personalidade, mas era manter o meu coração e a minha cabeça do jeito que eles sempre foram. Não deixar isso subir, né? Não perder ali a essência que eu tinha de ser uma menina acolhedora, de ser uma pessoa que estava sempre com a minha família. Então, isso foi um grande desafio. E um desafio que está num meio que requer tanta habilidade psíquica, de memória, é também saber até onde você é Fernanda. Então, assim, estar dentro da medicina eu como Fernanda, o que eu consegui desenvolver enquanto graduanda, o que eu consigo desenvolver agora como médica, reconhecer as minhas limitações, isso também é um desafio. E à medida que você aprende isso, que você reflete sobre isso, você para de se martirizar também, né, como a gente fala. Então, eu sempre falo com o pessoal lá na minha turma, assim, eu sempre fui muito habilidosa para resolver conflitos. Na minha sala, eu era a pessoa que o pessoal falava assim, Fernanda, vem ajudar para resolver os conflitos. Mas eu não era aquela pessoa que tinha uma grande habilidade de memória, de lembrar, de, na hora que era requerido, falar assim, me diga o que fulano falou. Eu não era essa pessoa, não era a que tinha as melhores notas, mas eu sei que dentro da minha formação, o meu desafio foi esse, me manter assim, reconhecendo que as minhas habilidades eram essenciais naquele cenário e que eu não preciso competir com ninguém. Então, isso é importante, até dentro da graduação. Foi um desafio que eu acho que foi superado naquele momento ali, né? Vai surgindo outros. Sim. E, assim, durante a profissão, qual foi o caso que mais te marcou como médica? Tem alguns. Mas o que eu guardo, assim, comigo, que foi... Não como médica, né? Como estudante ainda. Para quem não sabe, eu não falei, mas eu me formei recentemente. Eu fui estagiária da CESAB, né? Durante um ano, pelo Partiu Estágio, que é um programa do governo do estado. Esse programa, por incrível que pareça, eu converso com o pessoal assim, que antes de aprender a lidar com a vida propriamente dita, porque eu não era nem interna ainda, eu era estudante, eu comecei a lidar com a morte. Porque eu comecei a trabalhar com o Centro de Procuração e Doação de Órgãos. Nossa. Que foi onde seu pai me via todo dia lá no hospital, teoricamente dizendo. Então, assim, a gente, como estagiária, tinha que conversar com a família diante de um quadro de pessoas que estavam em morte cefálica, pessoas que tinham trauma. E um dos casos que mais me marcou foi o atendimento de uma família, de uma menininha, de 4 anos, salvo engano, 4 ou 5 anos, que teve um afogamento e entrou foi. Nossa. Mas, Anne, o retorno que eu tive foi esse. Diante de um sentimento tão ruim, porque eu chorei tanto nesse dia, eu liguei pra minha mãe, fiquei super chocada, porque... Aí vai eu chorar também. Porque foi um dia que me marcou. O pai dela virou e falou assim pra mim, olha, eu senti uma paz tão grande conversando com você. Aí eu falei assim, eu sei que você tá numa situação tão difícil, você pode me contar como era sua filha antes desse cenário? Aí ele começou a me contar. Mostrar vídeo dela cantando, eles eram uma família, assim, da igreja, né? A família era toda do Ministério de Louvor. O pai tocava, a menininha já cantava, os irmãos cantavam também. E aí ele foi me mostrar os vídeos. Aí eu falei assim, nesse cenário, foi bom a gente se encontrar,
porque assim, eu quero que você lembre, e todas as vezes que eu tô diante de uma situação muito difícil, eu tento fazer com que as pessoas lembrem tudo de bom que elas viveram. Assim, tem coisas da nossa vida que a gente não vai conseguir resolver, né? Eu, como médica, não vou conseguir resolver, mas é uma coisa que eu tento sempre conversar até lá em casa. Bora reviver tudo de bom que a gente tem, né? Então, assim, eu tô numa situação difícil hoje, assim como ele esteve naquele dia, mas quais são as memórias que você vai querer guardar da sua filha? E aí, isso, por incrível que pareça, no dia, foi a família que aceitou, né? Doou os órgãos, uma pequenininha. Nossa. A gente conversou sobre o papel do que ele estava fazendo, até para outras vidas, como aquilo iria ajudar. E é uma coisa que eu guardo, assim, no meu coração, é a memória daquela família, entendeu? De sofrimento, mas de esperança, de ressignificação. E, assim, foi uma das coisas que mais me marcou até hoje. Foi esse, assim. Porque, assim, a gente lidar com a morte, infelizmente o ser humano ele não está preparado para isso. A gente sabe que faz parte do ciclo, né, da vida. Nascer, crescer, produzir, reproduzir e partir, né, morrer. Só que o ser humano ele não consegue aceitar, não consegue entender. Por mais que a gente sabe que isso faz parte, é normal, mas e ainda mais assim, de uma criança de 4 anos que está começando a viver, né? E assim, você pega numa situação dessa, você como profissional, a família também, e assim, você conseguir abordar um assunto tão delicado, da pessoa ter essa sensibilidade, de ainda conseguir enxergar de que os órgãos do seu filho pode trazer esperança, pode trazer vida para outras pessoas, mexe muito. E não tem como não mexer, né, doutora? Não tem como, porque assim, só quem não é ser humano, que não consegue sentir, né, essa sensibilidade, essa empatia, se colocar no lugar do outro, sentir a dor, porque ainda mais de um filho. Assim, eu não sei nem mensurar, porque eu não tenho filho, mas a gente consegue ter mais ou menos uma noção do que é perder o filho. A gente sente quando a gente perde um pai, uma mãe, mas assim, algo que você gerou, algo que você criou, que cresceu, que está começando a viver, se partir de uma forma tão drástica, tão repentina, né? Mexe, desestabiliza mesmo. E você ter tido essa sensibilidade de ir além, né? De saber falar, de saber se colocar, abraçar, acolher a família foi fundamental para que eles também, né, conseguissem ter essa consciência de que ele perdeu a filha, mas que ele poderia, né, dar vida para outras pessoas. E a medicina é isso, né? Tem esses altos e baixos. Eu acho que a parte mais dolorosa é você encarar mesmo a perda, assim, é você saber falar com o paciente, é você saber chegar e dar um atestado de óbito para a família, porque assim, mesmo que a gente sabe que a pessoa está ali correndo o risco, mas assim, a gente tem ainda esperança no fundinho, né, que pode se reverter. Mudança, né? E assim, para o médico não deve ser fácil. Não. E ainda mais na situação como você foi pega, né? Não. Até eu converso sempre com o pessoal que eu trabalho nas equipes, né? Assim, até hoje é um dos meus maiores desafios também. É comunicar notícias ruins, né? Comunicar diagnósticos ruins. Porque, assim, é como você falou, uma das maiores dificuldades da gente é acreditar que a gente pode estar aqui a qualquer momento e se colocar diante de um desafio, de uma situação que ninguém espera. Você não sabe qual vai ser o desfecho, você não sabe como até você, como profissional, diante daquela situação, vai conseguir entregar o seu melhor. E aí você tem que explicar sempre que o melhor naquele momento não vai ser necessariamente um resultado positivo, o resultado esperado, mas o que eu tenho sentido é que quando você é efetiva na comunicação, quando você é clara, quando você explica o passo a passo do que está acontecendo, o que pode ser feito e o que pode ser feito, quais são os caminhos que aquilo pode te levar, sendo ele um caminho que a gente espera, né? E sendo um caminho que não necessariamente é o que a gente espera, não é que isso seja amenizado, mas ele se torna mais compreendido. E aí só o tempo, né? Assim, se for um desfecho negativo, o tempo e o suporte mesmo que a gente pode dar para fazer com que a pessoa passe por aquilo de uma forma menos danosa, assim, que eu posso dizer. Leve, porque né? doído vai ser, sempre, não tem como não ser. Mas tem como ser um pouco, assim,
mais acalentado, mais resguardado, né, mais protetivo. Então, proteger as emoções também e o bem-estar daquela pessoa ali naquele momento. Então, eu penso mais ou menos dessa forma. E assim, eu acho que o diferencial também para esses pais, eu acho que é essa sua sensibilidade de se colocar no lugar do outro, porque você tem isso muito aflorado. Então, assim, talvez a forma que alguns abordam seja muito agressiva para a situação, né, que a pessoa está passando, porque realmente não é fácil lidar com isso. E você conseguiu trazer uma situação, ao mesmo tempo que foi dolorosa, se tornar leve. Acho que pela sua postura, pelo seu coração, pela sua humildade, pela sua criação. Porque dizem que médicos se tornam frios ao decorrer, né? Mas, assim, a gente vê a sua sensibilidade na forma de você falar, a forma de você, né, ter se emocionado quando você faz o relato. Tenha tornado isso leve. Porque talvez se ele tivesse pego um outro profissional, não teria sido tão fácil assim, né, doutora? Isso influencia muito nessa questão da delicadeza da pessoa falar. E até porque também o hospital já é um lugar que não é tão agradável. Não é um lugar que ninguém quer ir, né? A gente só vai mesmo assim em último caso. E assim, a forma como eles tiveram que ir ali foi pior ainda, né? E ter encontrado esse acalento, ter encontrado esse aconchego que você proporcionou, com certeza tornou isso muito mais leve. E essa é a profissional mesmo, doutora Fernanda. Ela tem isso bem aflorado e eu tenho certeza que Deus vai continuar permanecendo esse coração lindo dela, que ela vai continuar fazendo história, vai continuar fazendo a diferença. Doutora, conta pra gente aí como foi esse processo de você sair, você já tinha comentado de ter saído daqui do interior, que é tudo muito mais difícil, mas assim, além das dificuldades da distância, como foi você conseguir lidar com essa questão assim, nas horas difíceis, estar longe da sua família, como foi o caso, né, de você ter ligado para sua mãe? Vou contar um pouquinho, tanto lá de Salvador, né, porque de certo modo foi uma coisa que me preparou muito. Eu saí daqui de Macaúbas, fui morar em Salvador em 2015. Caramba, tem tempo já, né? 2015. Saí daqui, fui direto pro Seusman, né? Então, na época, eu conto pra todo mundo que, assim, hoje, eu escuto até alguns relatos do pessoal falando assim, me parece um pouco um castigo, porque o Seusman, na época, era um lugar que tinha muita gente, muita gente. Graças a Deus, encontrei lá pessoas maravilhosas, né? Fui bem acolhida, e foi o que me deu suporte. Eu acho que se fosse em outro lugar, talvez se eu estivesse sozinha naquele momento, eu não conseguiria passar por isso de uma forma tão leve igual foi. Tenho pessoas hoje que são profissionais, inclusive trabalham com a gente em diversas outras áreas. Tenho amigos que o Seusman me deu. Saí do Seusman, fui para a Vitória da Conquista, até pelo cenário, né? Graças a Deus, Deus proporcionou uma outra qualidade de vida nesse outro trajeto para mim, que foi, por exemplo, já estar dentro do apartamento, já ter o meu conforto. Meus pais conseguiram me proporcionar isso. Mas, assim, você falando de sair da família, uma questão de presença física não exclui uma presença emocional. E, assim, o que eu converso sempre com meus pais apesar da gente ter ficado quase 10 anos longe um dos outros fisicamente, a gente nunca teve distante emocionalmente. Então, assim, minha mãe, meu pai, meu irmão sempre me deu todo esse suporte. Tipo, minha mãe me ligava de manhã. O pessoal da turma ria bastante comigo, porque assim, era de manhã, meio-dia, o lanche da tarde e à noite. Minha mãe, filho, onde você tá? Você comeu? Então, aquilo para mim era importante. Então, esse apoio fez com que você passasse isso, pelo menos eu, da forma como eu passasse por isso de uma forma leve. Então, assim, hoje eu tô aqui em casa, graças a Deus, é abraço, é beijo. Então, tô matando a saudade que foi acumulada com o tempo e tentando devolver para eles também o que estava guardadinho aqui. Porque 10 anos é uma vida, né? E assim, você sair tão nova do conforto da casa dos pais para ir para uma cidade grande, tem os seus desafios que são absurdos. A gente sabe que não é fácil você sair de uma cidade tão pequena como é Macaúbas e para uma capital como Salvador, ter morado ali na República do Seusman, que a gente sabe que você dividir, porque cada um tem uma forma de conviver, tem uma criação diferente, e você estar numa república com várias pessoas, isso te desafia.
te leva ao extremo, te tira da zona de conforto. Às vezes você consegue descobrir até, às vezes, uma personalidade que você não tinha. Questão, assim, de ter uns repentes, né, de nervoso, de estresse, por conta de alguma coisa que você não gostou. E isso também te faz crescer como ser humano, como pessoa, te desafia a ser um novo ser humano, né? Eu acredito que você também cresceu muito nesse processo aí, como você falou. E depois de 10 anos, você retornar para a sua cidade, perto dos seus pais, sua mãe e seu pai devem estar radiantes, né? De ter a filha por perto. Seu irmão também, eu não sei se ele está morando aqui na cidade, ou se mora fora. Mas assim, casa de mãe e pai, colo de pai e mãe não tem igual. Né? Sempre a gente quer voltar, por mais que a gente vá para longe, voe, que o destino do filho é esse mesmo, né? Sair de casa, crescer, voar. Mas ninguém supera um colo de pai e de uma mãe, né? Não, melhor coisa do mundo. E assim, seus pais têm sido muito presentes, como você falou. Sua mãe fala muito de você. Um dia encontrei com ela, comentei, ela falou assim, Anne, o pessoal fala tão bem de Nanda, como o atendimento dela, até perguntando quais são os dias que ela está atendendo na UPA. E assim, ter esse suporte que você teve quando você saiu, ter a criação que você tem também, foi um peso para você ser quem você é hoje. Ser a mulher que você é, ser a profissional que você é, ser a filha que você é, né? Então, assim, a criação pesa muito. Os pais estarem presentes, a família estar presente, dando todo o suporte, é fundamental. Sim. Fundamental demais. E assim, cada vez mais faz com que você cresça. Porque por mais que você sabe que tem as dificuldades, você sabe que você tem para onde voltar. O aconchego, o colo de pai e mãe vai estar sempre ali para você. Pulando um pouquinho agora dessa parte de família, a gente vai cortar agora e já já a gente volta para os próximos blocos e as próximas perguntas com a doutora Fernanda. Vai navegando, Macaúbas.net. Dá mais vantagens, cursos, filmes e TV também. Só a Macaúbas.net tem, vem. Vai navegando, Macaúbas.net. Dá mais vantagens, cursos, filmes e TV também. A estabilidade e confiança é demais. Só a Macaúbas.net tem, vem. Na Mercearia Santo Antônio você encontra uma diversidade de produtos com variedade, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Grande variedade de produtos, cereais, doces e biscoitos, bebidas, material de limpeza, perfumaria, higiene pessoal, frios, açougue, frutas, verduras e muito mais. Mercearia Santo Antônio. Entregamos em domicílio. Compre também pelo WhatsApp. Mercearia Santo Antônio, Rua Doutor Manuel Vitorino, 40, Macaúbas. E voltamos a mais um bloco do Sextou com Anne Anjos. No bloco anterior, a gente havia falado com ela sobre essa questão de voltar para a casa dos pais. Doutora, conta pra gente essa questão do desafio de ter que voltar para sua cidade, questão de profissional, de emprego, de você ter que se, digamos assim, recomeçar uma nova vida aqui. Porque quando você saiu daqui, você era adolescente, né? Jovenzinha, 15, 16 anos, eu acredito. E assim, você voltar hoje, mulher, madura, com uma profissão, o desafio de ter que voltar para casa dos pais, e você ter que se readaptar à cidade, à família, a tudo. Conta pra gente como é que foi esse processo aí. Então, como eu havia até mencionado, né, Anne, voltar para Macaúbas foi até um dos meus maiores desafios, assim, foi uma das coisas que me gerou mais pensamentos noturnos, algumas coisas assim que me deram alguma insegurança. Por quê? A gente sabe, sempre quando você vai dar o pontapé inicial em alguma nova fase da sua vida, compartilhar isso com as pessoas que você conhece pode ser um pouco desafiador.
Inclusive, durante a faculdade mesmo, meu processo de formação, algumas professoras me fizeram refletir sobre isso, né? Quando eu falava assim, olha, eu vou voltar para trabalhar na minha cidade. Elas, Nanda, você tem certeza que vai ser assim? Que você quer isso? Você já pensou nos desafios que isso pode gerar, né? Aqui a gente sabe, por exemplo, até como eu mencionei lá no início do programa, o fato dos meus pais serem conhecidos, eu ter sido criada assim com quase todo mundo, então conhecer todo mundo, talvez isso gere uma certa expectativa que às vezes a gente não consiga suprir. Sim. E a depender de como a pessoa pense, de como a pessoa reflita, isso acaba também interferindo negativamente na forma como ela vai desenvolver o seu trabalho, na forma como ela vai se colocar socialmente. Graças a Deus, de lá para cá, até então, nesse meu retorno em Macaúbas, eu tenho percebido que a forma como eu tenho me entregado, né, para vocês, assim, sociedade, como dito, não mudou. Então, isso me preservou, né, as minhas amizades, preservou a minha relação com a cidade, de sair, transitar, e também repercutiu positivamente na minha forma de trabalhar. Então, assim, foi o que eu estava mencionando. A partir do momento que você sabe quem você é, você explica para as pessoas isso, elas sabem até onde ela pode ir. Então, por exemplo, ninguém nunca me parou na rua para falar assim, ó, Fernanda, eu tô com isso e isso, porque elas entendem que o meu local de trabalho não é ali. Sim. Pode surgir um certo comentário, pedir uma opinião, e isso a gente vai ajustando com o tempo. Então, eu acredito que apesar dos desafios, tá ocorrendo tudo bem, né? Assim, se for surgindo algo com o tempo, algum conflito também, por exemplo, de ter que, talvez em alguma situação que eu não consiga reagir da forma esperada, né? Vou aprendendo, reaprendendo também com quem está aqui. Então, eu acho que é mais o diálogo, né? Você explicar, você entender, você ir se colocando e aceitando também o que a sociedade vai te dando de feedback. Acho que é tudo em paz. Espero que assim permaneça. Com fé em Deus, né? Que mantenha dessa forma, assim, para você conseguir, né? Viver como profissional aqui e também não deixar de aproveitar a sua vida como pessoa, né? Ter o seu momento de Fernanda como pessoa respeitada, para você poder curtir sua família. Aproveitar esses 10 anos que você ficou longe, né? Porque logo você também está se preparando para uma especialização, né? E assim, ter esse tempo respeitado, ter esse tempo de qualidade com a sua família, diante do tempo que você ficou fora, para você vai ser essencial para você conseguir, né? Ter que sair daqui e enfrentar uma nova fase de recomeço, porque cada lugar que você vai, cada pessoa que você encontra, é um mundo desconhecido, é uma terra que você precisa sondar, que você precisa ir conhecendo aos pouquinhos, né, e se inserindo ali. E ver que as pessoas daqui, graças a Deus, estão te recebendo tão bem como profissional e mantendo essa questão de Fernanda como pessoa respeitada também está sendo incrível, né? E saber disso também é gratificante, né? É muito bom. E assim, o que eu falo com as pessoas que eu atendo, seja no serviço público, quem sabe daqui a um tempo, né? Se eu precisar sair, retornar em outra área, é que assim, independente de onde eu esteja, com que a área que eu estiver desenvolvendo, se for uma especialidade, se for algo que eu não consiga ser mais generalista, é que assim, a gente aprende juntos. Então, assim, quando eu escuto a história de uma pessoa que chega, quando eu consigo levar aquilo ali, até eu compreender qual é aquele processo de doença que ela está passando, qual é o processo terapêutico que ela está precisando, que às vezes não é nem medicamento em si, é uma palavra acolhedora, é um suporte, é um esclarecimento, as pessoas vão entendendo que é aquela forma de cuidado que elas precisam. Então, assim, eu me entrego da forma como eu sou. Existem, assim como em várias outras áreas, incompatibilidades. Não é todo mundo que vai lidar com a minha cara. Tem santo que não bate. E aí, tem santo que não bate. Aí você não vai poder intervir quando eles não baterem. Mas, assim, você vai oferecer o seu melhor. E aquela pessoa, ela vai te procurar, se for o caso. E se for aquilo que ela quer. E aí a gente vai se conectando, né? E aos pouquinhos vai gerenciando isso da melhor forma possível, né? Porque é toda questão de conexão. Energia, como você falou, mas aos pouquinhos, né? Tudo vai se encaixando, tudo vai indo para o seu devido lugar, né? E conta também pra gente quais são os seus futuros planos.
Eu tô me preparando para residência, gente. Então, assim, na verdade, eu acho que qualquer área, mas a medicina é uma que não tem como você parar de estudar. Então, todos os dias, tem dia que eu me deparo com alguns casos, você pensa assim, nossa, eu sei o que é, mas não me veio o esclarecimento na cabeça. Então, você tem que citar de novo, estudar de novo, explicar para a pessoa que você não é onipresente, então você não vai estar em todas as áreas o tempo todo, e a sua memória, ela também precisa ser exercitada. Então, eu sou bem clara, assim, agora eu estou trabalhando também na atenção primária, então é um vínculo maior. Eu vejo a mesma pessoa com uma frequência maior do que no serviço de emergência. E aí a gente vai ter que estudar por que é que aquilo chegou. E aí, com o tempo, né, o que eu quero dizer é que eu tinha e tenho em mim, uma especialização. Talvez essa minha vivência de trabalho possa mudar, sim, né? Eu percebi que eu cresci muito e aprendi muito depois desse período de formação. Então, ideias que eu tinha durante a graduação já foram totalmente ressignificadas. E eu estou dando espaço para que elas aconteçam também, para não ficar engessada nisso, sim, sabe? Sim. Então, agora é estudando novamente, prestar a prova novamente e entregar nas mãos de Deus os resultados futuros. E o melhor vai acontecer, né? Para a sua vida. Quando a gente entrega os nossos planos para Deus, não tem como ele não dar certo. Não. E assim, como você falou, a medicina é uma profissão que precisa sempre você estar estudando, se reciclando. E isso também para todas as áreas, né? Eu até costumei falar em um outro programa que a educação, o conhecimento, ele te abre portas, te abre mundos que nenhuma outra coisa vai fazer por você, a não ser a educação. Independente de você cursar uma faculdade, ou independente de você ser um empreendedor, sempre você tem que estar estudando, você sempre tem que se reciclar. E saber também da sua história, que você veio de escola pública, você teve esse processo, né, de dificuldade, e entrar numa federal não é fácil. A gente sabe que para um estudante de escola pública é muito mais desafiador do que uma pessoa que tem uma preparação, né, numa escola particular, tem uma base, porque a gente sabe que, infelizmente, a nossa educação pública, ela é muito defasada, ela é carente. E, assim, é lógico que a profissão, é lógico que a faculdade, o colégio, o ensino que você tem, o que define se você vai ser um bom profissional ou não, é a sua força de vontade. Mas, assim, ver da onde você saiu e ver aonde você está hoje é inspirador. Principalmente para os jovens de hoje que estão em escola pública e que querem ingressar também à área da saúde, à área da medicina, né? Que é uma das áreas hoje em dia tão procuradas, às vezes por status, como eu já falei no início, muitas das vezes também é procurada também por amor. Mas, assim, eu queria que você falasse e desse uma dica para as pessoas que estão aí de casa nos assistindo, principalmente para os estudantes de escola pública, as pessoas independentes também, de ser de escola pública ou de escola particular, que quer ingressar na faculdade de medicina. Qual o conselho que você dá para os estudantes terem, para se nortearem aí? Das minhas, assim, sugestões, né? Aproveitar realmente o período que a gente tem para você fazer o melhor com aquilo que você tem. Então, assim, se o seu professor, naquele momento, está te dando uma dica importante, incorpore essa dica. Aqui em Macaúbas, graças a Deus, a gente tem um corpo docente, assim, de excelência. Às vezes a gente subestima a capacidade do que a gente tem por a gente achar que sempre vai ter algo melhor, sempre vai existir algo melhor em algum lugar. Eu lembro, por exemplo, algum dos professores que eu tive, que sempre me falava assim, professor Márcio foi meu professor, Jorge, Priscila, Estenil, aí vários outros professores, mas eu lembro assim, Márcio às vezes falava com a gente, você é muito boa nessa redação aqui, mas lá fora vai ter alguém muito melhor. Então, assim, não é você entender que você precisa competir com quem está lá fora, mas você precisa sempre entregar o seu melhor. Então, assim, não olhe para o outro num sentido de competição, olhe para o outro num sentido de inspiração e de aprendizagem, né? Então, eu lembro que no cursinho a gente sentava, entre a gente, tinha gente que tem uma habilidade em uma determinada área, aquela pessoa me explicava, então eu não levava aquilo ali com uma certa ganância, não olhava para as minhas colegas de turma que tinham mais habilidades do que eu, com uma certa ganância também de querer ser melhor ou de querer fazer tudo sozinha, que à medida que você envelhece, espero que vocês percebam isso, mas à medida que o tempo passa,
tudo se torna mais fácil e mais prazeroso de fazer quando você faz em conjunto. Você entende que você não precisa carregar o fardo de tudo sozinha. Sim. E na escola é assim, não se apoie no que você tem de melhor, não desista dos seus sonhos, não olhe para o tempo que você vai levar para conseguir. Mas assim, se for seu, vai ser seu. Então ninguém tira, ninguém tira. Então, independente do que você passe ou não, o que você faça ou deixe de fazer, o que é seu, o tempo que você levar, né, ele sempre vem. E uma coisa importante, Anne, que é bom frisar, assim, porque, igual você falou, tem coisas que elas são colocadas na nossa cabeça. E eu converso sempre isso também com minha mãe, com as mães de pessoas que agora estão prestando vestibular e tudo. A gente vê que tem, às vezes, a imposição social, de falar assim, olha, você tem que ser isso. Só que tem pessoas que você vê que, assim, a pessoa brilha em outra área. Brilha em outra área. Então, assim, gente, sucesso não é estar bem remunerado, não é estar numa posição social que você acha que é significativa para o outro. Sucesso é você estar bem resolvido com você mesmo. Então, é você acordar feliz com o que você está fazendo, isso é muito importante. É você ter certeza das suas escolhas e você ter certeza também das suas derrotas. Tem coisas que você precisa abrir mão naquele momento para você se tornar uma pessoa melhor, e isso faz parte. Sim. Então, os pais, né, eu falo assim, a gente não é mãe, talvez a gente passe por essa experiência algum dia, mas assim, para os pais, né, deixem seus filhos experimentar as coisas. Deixem eles entenderem que algumas áreas possam ser as áreas de vida que eles querem seguir, né? Ou uma área artística, ou uma área de engenharia, ou uma área da saúde. Se for na saúde, qual área ele quer, né? Então é bom esclarecer isso para também você não se frustrar na profissão. Porque o que a gente vê é uma carga horária de estudo muito grande, as pessoas se adoecendo na faculdade, e isso também repercute em como aqui na frente eu vou atender uma pessoa, entendeu? Porque se eu não sou uma pessoa que passei por esse processo de uma forma leve, de uma forma segura, de uma forma que eu me encontrei lá, eu posso não estar devolvendo isso também na frente. Então, eu sou uma pessoa insegura, uma pessoa que não acolhe, uma pessoa mais ríspida. Então, tudo isso pesa, interfere. né? Você falando aí me fez até lembrar. Aproveitando, eu quero até agradecer a minha maquiadora, Samile Moraes, por estar, né, nos maquiando, nos deixando linda. Olha só, Fernanda, como tá maravilhosa. Muito mais do que ela já é, na realidade, né? Queria mandar um abraço para ela e agradecer. Inclusive, a gente estava até conversando sobre isso, enquanto que ela estava me arrumando para gravar o programa hoje, ela falando sobre isso, que quando ela estava no ensino médio terceirão, ela bateu de pé junto que ela não tinha vontade de fazer faculdade, que ela era muito nova para sair de casa, ter que enfrentar os desafios lá fora, de ficar longe da família, de ter que aprender a cozinhar, se virar sozinha, passar por coisas que ela poderia, de fato, talvez mais para frente, passar de uma forma mais tranquila, mais leve, quando ela tivesse, de fato, preparada. E assim, fazer a faculdade não era o foco dela, porque ela sabia que ela poderia se encontrar e se realizar em outra profissão. Tanto é que ela é uma maquiadora maravilhosa. E assim, ela se encontrou, se realizou profissionalmente e hoje está satisfeita. Isso que você falou é importante, porque às vezes a gente tem muitos profissionais no Brasil que fazem por status, mas lá no interior dele ele é um profissional frustrado, e essa frustração ele acaba descontando no paciente, acaba descontando nas pessoas que estão ao redor. E aquilo que você falou, não entregando um atendimento humanizado, não entregando um atendimento de qualidade, aquilo que a pessoa precisa no momento. Então, assim, você estar no lugar que você realmente sabe que aquilo vai te fazer feliz, vai pesar, vai ser o diferencial para você se tornar um profissional de excelência e qualidade. Independente de você ter um nível superior ou não, você pode ser um excelente empresário, um excelente maquiador, como é o caso da nossa maquiadora Samile, né? Então, assim, profissão, o que você escolher só vai te fazer ser realizado se for dentro daquilo que realmente palpita no seu coração. Independente do tempo que passar, igual a gente estava conversando, né, durante esse bate-papo, o que é seu, o que é do homem, o bicho não come. Volta. Por mais que hoje, às vezes, você faça uma coisa que está te gerando desconforto, enquanto tiver tempo, saia e faça aquilo que realmente o seu coração pede, faça aquilo que te faça feliz. Porque o que você vai entregar para o próximo é aquilo que está dentro de você. Então, se você transborda amor, você vai entregar amor. Se você transborda frustração, é o que você vai entregar. Então, assim, vamos começar, né, principalmente os pais, essa questão da cobrança, assim, tentar. Não quer dizer que o pai e a mãe não têm
precise ter esse pulso firme em relação ao filho, estudar, porque assim, é também questão da nossa cultura impor isso, né? Tem que estudar. É da nossa cultura, a gente tem que estudar, a gente sabe que de fato, mas assim, o filho ele pode ser bem sucedido em outras áreas da vida, não especificamente dentro de uma faculdade, um nível superior, porque eu falo, doutora, porque eu conheço muitos profissionais que passaram 5 anos dentro de uma faculdade, é um profissional frustrado, está trabalhando hoje em áreas que não tem nada a ver do que eles fizeram, sabe, durante 5 anos dentro de uma graduação. E você se encontrar, você saber o que você quer, o pai e a mãe saber respeitar, e assim, o suporte do pai e mãe, e falar assim, mãe, eu não quero fazer uma faculdade, minha filha, então se prepara, estuda, ou faça algo que te dê prazer, que te dê retorno. Quem sabe futuramente, nesse tempo, você não amadurece, né? Você sente a necessidade de fazer um nível superior a alguma coisa. Porque quanto mais você cobra, você torna um adolescente frustrado. Infelizmente, a gente sabe que a realidade é essa. Uma pessoa que vai fazer por fazer, não tem prazer na vida, está fazendo mais por obrigação. E aquilo que se torna obrigação não é feito com prazer, não é feito com amor. E isso que você pontuou é muito importante para a gente começar, né, quebrando esses tabus, aí tentando dar uma limpada nessas ideias, essa questão cultural. O estudo, ele é fundamental, independente de qualquer coisa. O ser humano, ele precisa estar estudando até por questão de exercitar o cérebro, porque o cérebro é um músculo, né? Se eu estiver errada, me corrige. Mas assim, como você precisa fazer atividade física para poder desenvolver o seu corpo, o seu cérebro também precisa. Então, estudar não é só questão de conhecimento, é questão de saúde também. Tem até minha professora, uma psiquiatra, Catiene, ela sempre falava, ser inteligente não é ser letrado, é diferente. Então, assim, você ser inteligente é você saber resolver os conflitos ali do dia a dia, né? As coisas que te surgem. Então, é mais ou menos isso. Então, é bom estudar, é bom manter a leitura, é bom ter acesso a novas informações, é bom você ter conhecimento. Então, é isso. Então, gente, vamos absorver esse bate-papo aí, que eu acho que foi interessante, não só sobre essa questão da saúde, mas profissionalmente também. Enquanto vocês absorvem, a gente vai tomar uma água, conversar um pouquinho e já a gente volta com mais um Sextou com Anne Anjos. Na Mercearia Santo Antônio você encontra uma diversidade de produtos com variedade, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Grande variedade de produtos: cereais, doces e biscoitos, bebidas, material de limpeza, perfumaria, higiene pessoal, frios, açougue, frutas, verduras e muito mais. Mercearia Santo Antônio. Entregamos em domicílio. Compre também pelo WhatsApp. Mercearia Santo Antônio, Rua Doutor Manuel Vitorino, 40, Macaúbas. Vai navegando, Macaúbas.net. Dá mais vantagens, cursos, filmes e TV também. Só a Macaúbas.net tem, vem. Vai navegando, Macaúbas.net. Dá mais vantagens, cursos, filmes e TV também. A estabilidade e confiança é demais. Só a Macaúbas.net tem, vem. E voltamos ao último bloco do Sextou com Anne Anjos. Agora, um bate-bola bem rápido para a gente conhecer um pouquinho mais de doutora Fernanda. Vamos lá, Nanda? Um hábito essencial para a saúde. Reflexão e atividade física. Um mito que precisa acabar. Ninguém sabe tudo. Uma frase que você sempre repete para os seus pacientes. Lembre sempre quem você é e aquilo que você faz de bom. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. E a última pergunta para a gente fechar esse bloco com chave de ouro. Saúde é? Você ter a capacidade de tirar o melhor daquilo que você é e o que você tem. Então, saúde é, além de estar bem fisicamente, estar bem emocionalmente e, como a gente fala assim,
Esse vai ser um pouquinho maior, tá? Não tem Pode como ser só uma palavrinha, não. Não tem problema, não. Saúde Às vezes, se você for ler a descrição do que é saúde para a OMS, a gente fala que é utópico, né? Mas você estar saudável é você estar bem consigo, com aqueles que você convive e bem resolvida de si, tá bom? Então, lembre-se sempre, estar doente pode ser que exista momentos de adoecimento, mas você lembrar sempre que você não é uma pessoa adoecida. Então, vai passar por aquela fase. Seja uma doença emocional, uma doença física, né? E lembre sempre o que você quer e o porquê você está aqui, né? Dê um propósito para a sua vida. A partir do momento que a gente dá um propósito para a nossa vida, a gente lembra o que a gente quer e como a gente quer viver, como é que assim, a gente pode dizer, nenhuma montanha, Anne, te tira a visão, perspectiva, né? Então, vão ter momentos que a gente não vai enxergar, a gente pode cair nos vales, pode subir, mas então é ter essa capacidade de sempre recomeçar. Então, recomece sempre, agradeça pelo seu dia de hoje e peça a Deus proteção e saúde para o próximo dia. Dicas valiosas e que valem muito a pena a gente refletir e anotar no caderninho e no coração para a gente não esquecer nunca. Doutora, conta para as pessoas aí de casa onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e passa para o pessoal aí te acompanhar direitinho. Vou até olhar. Gente, eu não tenho perfil profissional. Eu sou extremamente oculta nas redes sociais, eu não tô postando quase nada. Mas eu tenho um Instagram, Fernanda Maciel, no Instagram. Aqui em Macaúbas eu ainda só atendo no serviço público, né? E trabalho em outros municípios também, só no serviço público. Então, a princípio, eu tô acolhendo esse pessoal que convive comigo diariamente, seja nessas outras cidades ou aqui, quem vai passar pelo serviço de emergência. Vou aproveitar para dar uma dica, assim, né? Sempre vá na atenção primária primeiro. Então, consiga conhecer quais são os postos de saúde da sua região, para que você seja sempre assistido preventivamente, para que a gente não precise das emergências, né, como um todo. Então, isso ajuda muito você entender qual é a sua situação de saúde nesse momento, orientar também quais são as formas e quando procurar um pronto atendimento e o que você pode esperar lá, né? Então, é isso. Quando você fala atenção primária, só para algumas pessoas de casa ficar um pouco mais esclarecido em relação a isso, o que seria? A gente no SUS, trabalhando com a saúde pública, a gente organiza, né, a saúde como se fosse numa hierarquia. Sim. Então, a atenção primária é toda aquela parte da saúde que a gente consegue lidar com causas de menos complexidade. Então, assim, um posto de saúde, um atendimento clínico que não é de emergência, a gente fala da atenção primária. E aí, quando a gente passa para serviços hospitalares de maior complexidade, que é quando precisa de uma atenção já especializada, de medicamentos e procedimentos também de maior complexidade, a gente fala dos outros níveis, né, de atenção. Atenção primária, secundária, hoje já tem até uma atenção quaternária, que é para evitar o excesso de tudo isso. Então, já existe uma prevenção quaternária, que é quando a pessoa, por exemplo, eu te ouvindo aqui, eu estou prestando um atendimento para que eu não te medique errado, para que eu não solicite exames demais quando você não precisa, porque essa também é uma cultura que a gente está tentando reverter, né? Desmedicalizar, tentando orientar as pessoas a fazer o reconhecimento do seu próprio corpo. Então, tudo isso é um passo que a medicina percebeu que está sendo necessário. Como foi importante a gente dar uma estendida aí, né? Porque tem muita coisa que até eu mesmo não conhecia, que eu era leiga em relação a isso, e que para você aí de casa vai ser super válido e super importante também vocês se atentarem, né? A essa questão da atenção primária, se conhecerem e se atentarem ao que o corpo de vocês estão sinalizando, para que vocês, né, saibam a hora de procurar um profissional de fato e não se automedicarem em casa, porque é importante. Isso, não é? Doutora, eu queria agradecer, tá? Por você ter aceitado o convite. Muitíssimo obrigada por esse bate-papo que foi tão prazeroso, foi emocionante também, com dicas valiosas e super importantes. Que Deus te abençoe, que Deus continue te usando cada vez mais como instrumento dele, instrumento de cura, para você levar cura, levar amor, levar acolhimento que as pessoas precisam. Que você esteja sempre, que tiver vontade de voltar aqui no programa, você será sempre muito bem recebida, será sempre bem-vinda. Você já faz parte da família Sextou Anjos, tá? Quando você quiser, as portas aqui do programa estarão abertas para você.
Eu agradeço você pelo convite, assim como eu falei, é uma experiência nova. Eu gostei muito, gente, me senti super à vontade com o pessoal aqui do set, com a Anne. Até falei com ela que eu converso muito, mas eu sou tímida, então fluiu, né? Deu tudo certo. Estou à disposição de vocês também para precisar. Se tiver algum tema que às vezes eu posso dar algum esclarecimento, se eu souber, eu irei colaborar. Se não, eu me disponho a estudar também para fazer essa contribuição. A todos da cidade também que precisarem, né? Não só como profissional, gente, porque eu sou uma pessoa super aberta, quem me conhece sabe. Então, um abraço para todos, né? E obrigada pelo convite. Imagina, a gente que te agradece. E aproveitando a deixa, tá? Você aí de casa que tiver um assunto, um tema que você tem curiosidade de saber sobre a área da saúde, pode estar colocando aqui nos comentários, tá? Que a gente vai procurar saber direitinho, sondar quais são as perguntas. Tem algumas perguntas que são unânimes, algumas que se coincidem, para a gente combinar um dia com a doutora Fernanda e fazer um quadro somente sobre essas dúvidas que vocês têm. Então, esse foi o Sextou Anne Anjos dessa semana. Muitíssimo obrigados a todos vocês de casa. Mais uma vez, Fernanda, muito obrigada aos nossos parceiros. Que Deus abençoe e até a próxima.